Oi, gente, paz Senhor Jesus, tudo bem? Eu espero muito que sim. Hoje a gente vai estar falando sobre a nossa identidade em Deus e para isso eu vou estar falando sobre o próprio Jesus. Gente, eu também tô com o meu caderninho aqui embaixo que eu tô um pouco nervosa, então vocês ignorem, tá? Eu vou começar lendo a passagem de Mateus 3,17. Amém? Em seguida, uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, em quem muito me agrado. E, gente, aqui já é muito importante porque mostra o desenvolvimento do ministério de Jesus. Aqui fala sobre o batismo e sobre quando Deus chama Jesus de filho amado e sobre quando Jesus se apega na palavra. E eu falo sobre ele se apegar e se firmar na palavra, depositar e se entregar naquilo que o Pai disse, porque logo em Mateus 4 já vai estar falando sobre a tentação de Jesus no deserto, quando ele fica 40 dias e 40 noites em jejum e Satanás foca na identidade de Cristo, porque ele vai perguntar 3 vezes, querendo causar uma dúvida sobre a palavra que foi entregue, que é: se tu és o Filho de Deus. E aqui fala realmente sobre se firmar, porque muitas vezes a gente só escuta o que o Senhor está falando da gente, muitas vezes a gente só escuta que o Pai nos entregou, ou os planos dele para nossa vida, e a gente não se entrega, a gente não confia, a gente não deposita fé naquilo. E por muitas vezes o Satanás vai tentar atacar nessa área na nossa vida e a gente vai cair. Porque em vez da gente confiar, a gente fica remoendo e pensando e deixa a dúvida nos atingir. Então, que a gente possa refletir. A gente está realmente se firmando na palavra de Deus ou a gente está duvidando da capacidade do Pai? Porque a gente não duvida da nossa capacidade, mas sim da dele, já que foi ele que nos escolheu. Mas a passagem principal que eu quero trazer é Mateus 16, do 13 ao 18. Vou estar lendo rapidinho para vocês. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outro Elias, ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: Mas vós, quem dizes que eu sou? Então Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não lhe foi revelado a ti por carne ou por sangue, mas sim pelo meu Pai que estás no céu. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Gente, dessa passagem eu consigo tirar 3 pontos e é sobre eles que eu quero falar com vocês. A primeira é a visão das pessoas sobre a gente. Jesus ele não foi perguntar porque ele estava em dúvida, porque ele estava se questionando quem ele era. Ele tinha uma palavra, ele tinha uma certeza e ele caminhava em cima dessa palavra. Mas ele queria saber o que os próximos sabiam sobre ele. Então, aqui fala sobre a revelação do Espírito Santo sobre quem a gente é, mas a gente não deve depositar isso sobre o que as pessoas estão falando. A gente tem que parar de buscar a aprovação das pessoas e olhar para o Espírito Santo e buscar dele, ter um relacionamento sincero com ele. Porque a gente tem que parar de dar altar para as pessoas, fazer elas de ídolos, sendo que são humanos que também pecam, e entregar todo o altar ao Senhor, todo o trono, toda a casa ao Pai. E o segundo ponto já fala justamente sobre isso, que é a visão de Deus sobre nós. Assim como Jesus virou e falou que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele também nos chama por um nome, ele também nos chama como filho, e ele também tem um propósito na nossa vida. E a gente deve se agarrar a essa palavra, assim como Jesus se agarrou à palavra que o Pai entregou para ele. Até porque conhecemos um Simão, que era pescador de peixes, conhecido pelo seu temperamento quente, e ele se apegou e virou Pedro, pescador de homens, e que pregou para milhares de pessoas em ato, espalhando o milagre e o amor de Cristo. Então, a gente tem buscado do Espírito Santo ou a gente tem buscado das pessoas? A gente tem escutado ao Senhor, mas dando foco para aquilo que os nossos traumas, o nosso passado diz, ou a gente tem realmente se firmado na palavra de Deus, depositado fé e se entregado ao ponto de sermos transformados e entender o nosso propósito? Porque a identidade não fala mais sobre nós, mas sim sobre Cristo. A identidade não é um propósito só pra gente. Claro, a gente só é perfeito quando a gente está debaixo da graça, e entender isso é entender o amor de Deus. Mas acima de tudo é entender que não é sobre a gente, e sim sobre Cristo e sobre as pessoas. Quando a gente entende a nossa identidade, a gente entende o nosso propósito na Terra e consegue alcançar outras vidas através do nosso testemunho. E a terceira visão é a visão de Deus. Como que a gente tem visto o Pai? Porque se a gente não conhece e não entende quem o Senhor é, a gente não entende quem nós somos.
E isso é importante porque se nós falamos que Deus é amor e entendemos isso, nós somos amados. Se nós falamos que Deus é perdão e entendemos esse perdão, nós somos perdoados e não precisamos ficar carregando um fardo. Se nós falamos que Deus é justiça, nós devemos buscar andar em retidão, em caminhos que agradam a Deus. Então, a gente, tem tirado um tempo de intimidade com o Senhor para entender quem Ele é a partir da palavra e entender quem nós somos? Ou a gente tem deixado realmente a ansiedade nos guiar ao ponto de ficarmos cegos para ouvir a Deus, para ver a Deus e para sentir ao Senhor? Em 2 Coríntios 4:7 vai estar falando que somos como vasos de barros com tesouros dentro. E realmente a gente é humano, a gente está suscetível ao erro, mas o Senhor colocou a glória dele dentro da gente. O Senhor colocou a luz, o sal, ele colocou o reino e o desejo pelo reino dentro da gente. E esse é o tesouro. A gente tem refletido esse tesouro, a gente tem refletido a glória e entendido quem nós somos, ou a gente está querendo que as pessoas realmente falem, querendo viver num conforto de passado, num conforto de trauma, numa confusão eterna. E é sobre isso que eu quero falar, sobre entender quem Cristo é e que a gente só acha a nossa identidade se a gente buscar Ele. Então, que possamos buscar o Senhor e servir totalmente ao Pai. Amém?